Na ponta da linha, vamos conversar com a médica Maísa Cairala, geriatra e coordenadora da Comissão Especial da Covid-19 da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ela vai nos falar justamente sobre a relação dos idosos infectados pela Covid-19 nesse momento. Bom dia, doutora Maísa. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigada. Agradeço mais uma vez o convite do Jornal da Rede Alesp. É sempre um prazer estar aqui. Doutora Maísa, vamos começar a nossa entrevista falando de um assunto muito importante, né? A saúde dos idosos, que são considerados, né, o maior grupo de risco aí da Covid-19, mas alguns acabam sendo infectados, né, e conseguem se recuperar. O que a gente pode explicar, né, sobre essa boa recuperação de alguns idosos que, infelizmente, né, acabam contraindo a Covid-19? É uma pergunta super prudente. Queria falar para os ouvintes que a dúvida em relação à população idosa, ela tem sido frequente. Nós temos, como médica, né, clínica, eu trabalho no dia a dia, as pessoas me perguntam justamente isso, né, o que fazer com os idosos doentes, se teriam que fazer os exames, o medo em vigência do diagnóstico positivo de sair para fazer os exames, o prognóstico, a linha, né, de tratamento a seguir, que está assim, realmente uma situação difícil no Brasil. Às vezes a gente perde mais tempo explicando o tratamento do que qualquer outra coisa. Então, o que a gente precisa entender é que a COVID, ela é como a infecção pelo coronavírus, SARS-CoV, ela é uma infecção como todas as outras infecciosas. Então, eu posso ditar aqui o herpes zoster, a pneumonia, a influenza, febre amarela, entre outras. Então, cada indivíduo ele tem o que a gente chama de uma imunidade inata. Ele tem a sua imunobiografia, seja pelos agentes que ele teve infecção durante a vida, seja pelos outros vírus, assim, às vezes semelhantes ao vírus que você está tendo uma infecção, seja pela vacinação, até mesmo a imunidade do leite materno, a alimentação que você teve durante a vida. Então, as pessoas, elas respondem de uma forma diferente a cada agente infeccioso. É por isso que umas pessoas morrem com pneumonia, outras pessoas não morrem de pneumonia. Algumas pessoas têm a pneumonia que a gente chama invasiva, grave, e outras não. Então, a resposta a essa pergunta é assim: todos os pacientes vão se complicar? Nem todos. Depende das doenças pré-existentes, principalmente o diabetes, as doenças cardiovasculares, que nós sabemos hoje que são as principais nas complicações de um paciente com a Covid, né, pelo coronavírus. E depende de onde ele foi tratado, de como ele foi tratado e, sem dúvida nenhuma, da imunidade que esse paciente tinha. Então, a gente não pode prever que um idoso que tem 80, 90 anos será mais prejudicado do que um outro mais jovem, por exemplo, de 60 anos, simplesmente pela sua idade. Embora a gente saiba que a imunossenescência, o que é isso? É a imunidade que a gente adquire durante o envelhecimento, ou seja, a perda da imunidade que acontece durante o envelhecimento, predispõe ao maior número de complicações e o maior número de infecções pelos agentes infecciosos, bacterianos, fúngicos ou os vírus. Mas a resposta, por que esse paciente responde diferente do outro em vigência do coronavírus, são diversos aspectos, dentre eles a própria imunidade da pessoa. E doutora, além dessa questão imunológica, né, quando a gente fala de alguns idosos que já têm uma doença crônica, né, diabetes, hipertensão, há uma facilidade ou não dessa recuperação? Há uma chance, né, na verdade, ou não dessa recuperação? Ou se é mais lento? Como é que funciona, então, nesse caso? Então, na verdade, a gente tem visto, eu acabei de ver um estudo agora aqui no Medscape, de uma revista importante, de que a gente não está vendo imunidade após 3 meses desses pacientes com coronavírus, principalmente naqueles que tiveram pouca doença, ou seja, pouca carga de doença, poucos sintomas. E os idosos, eles às vezes fazem isso, né? A gente tem uma menor resposta. Isso vai de encontro com a tua pergunta. Diabético, hipertenso, ou que tem uma doença oncológica, ou uma disfunção renal, são doenças que, acumuladas ao envelhecimento, à imunossenescência, como eu já disse, fazem com que o idoso seja mais debilitado. E o que nós temos visto nessa infecção, e falando
do coronavírus é uma grande inflamação sistêmica, que faz com que a pessoa tenha dificuldade respiratória, aumenta o que as pessoas têm ouvido falar aí do dímero D, da PCR, leva a uma insuficiência renal. Então, o que é importante os ouvintes entenderem? Os idosos, eles têm uma funcionalidade menor, eles têm uma capacidade para responder às infecções menor. Quanto mais doenças e mais idoso, teoricamente, menor essa resposta, ou essa capacidade dele conseguir se curar. Nesse sentido, a pergunta, um paciente diabético, hipertenso ou com outras doenças, sim, na medida em que ele tem essa inflamação, ele já tem lesões em alguns órgãos que facilitará, então, maiores complicações. Dentre elas, o desfecho pior, que é realmente um aumento da mortalidade. Vale lembrar que no Brasil, a imensa maioria dos idosos, assim como na Itália, na China, em outros países, são idosos, na casa dos 70%. E não é a faixa etária mais acometida, porque os idosos foram isolados. Mas eles têm realmente maiores complicações dessa e de outras doenças. Doutora, a genética, ela tem influência para que algum paciente se recupere ou não, independente da idade? A genética, quando a gente fala de envelhecimento para a genética, o quanto que a genética conta para o teu envelhecimento? O que os estudos mostram? Que é 30%. Então você tem 70% da tua capacidade, da tua forma como você lidou com a vida, de como você enfrenta as doenças, eu estou falando até mesmo do teu comportamento psicológico, da atividade física, da manutenção do peso, do controle das suas doenças crônicas, se você as tiver. A genética para o coronavírus, tem alguns estudos mostrando que sim, que há algumas pessoas, inclusive tem uma pesquisa interessantíssima aqui do Hospital das Clínicas, com a Mariana Zatz, mostrando isso, que tem alguns componentes de resistência maior, né, eu digo genético, a esse vírus. Mas a pergunta ainda está no ar, será que essas pessoas, então, são mais imunes aos outros vírus e às outras bactérias? Ou será que é específico para o coronavírus? Então, nos parece, sim, que a genética ela tem alguma influência na piora ou na melhora, na evolução dos pacientes com coronavírus, assim como já foi estudado para as outras doenças, inclusive as oncológicas. É ainda um estudo, eu não sei dizer, ainda a gente não tem esse mapeamento dos cromossomos para dizer se uma pessoa ela é mais suscetível ou não. Mas o que vale lembrar, mais importante do que a genética, me parece que vai continuar contando aqueles 70%, ou seja, você faz a diferença. Agora, doutora, nesse momento, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, começam as flexibilizações dos serviços, as questões de mais pessoas nas ruas. Claro, lembrando aqui, reforçando, no estado de São Paulo, o uso de máscara é obrigatório nos espaços públicos. Mas a gente sabe que o pessoal lá da terceira idade, eles não gostam muito de ficar em casa, não estão acostumados. A nossa terceira idade hoje em dia é muito ativa, né? Nesse momento que as pessoas estão saindo das suas casas, qual seria a recomendação para esses idosos e para essa terceira idade? Olha, essa tua pergunta, eu até te agradeço pela pergunta, é uma situação que eu gostaria de falar, eu tenho pedido para falar sobre isso. Tem sido uma grande confusão, né? O Brasil, ele se estende hoje de uma maneira difícil, num patamar alto de mortalidade de novos infectados. Já era a hora da gente ter tido aquele pico que a gente falava tanto, com uma queda, né? Hoje você vê o interior do estado de São Paulo passando a capital em número de acometidos. É uma situação realmente assustadora. Então, o que acontece no país? A doença ela vem de uma forma assimétrica, ela vem de uma forma heterogênea. Você vê, você teve a capital agora, eu estou falando do estado de São Paulo, e agora o interior. Nós não poderíamos prever isso, que demoraria tanto para ter o pico lá. A gente não podia imaginar que fosse tão assincrônico. Estamos entendendo o Brasil continental na sua forma de apresentação da doença Covid. Quer dizer, Manaus teve um pico e caiu. Hoje está melhor. Se você analisa as diversas capitais, você vê completamente diferente o gráfico. Olha, o Sul a gente entendeu que talvez não tivesse tanta doença. Olha a doença no Sul, no Centro-Oeste. Então a gente está com um grande problema, porque a gente começou o isolamento em março, lembrando que as reportagens da revista Veja mostravam em janeiro uma doença lá longe que talvez pudesse chegar aqui, né? Em 2 meses depois a gente já estava com ela de uma forma decisiva aqui no Brasil.
Então é uma doença das incertezas, a gente realmente está com uma epidemiologia diferente, a gente está com uma doença que tem uma característica clínica complicada, às vezes a gente vê idosos que não são assintomáticos, a gente vê pessoas jovens que complicam, a gente vê pessoas com os exames muito ruins e clinicamente ela está bem, agora os anticorpos que a gente não está entendendo como será a melhor maneira de medir a imunidade. Mas o fato é, estamos em isolamento e a nossa Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia reitera a necessidade do isolamento dos idosos. Isso aconteceu desde março, meados de março. E nós estamos caminhando para agosto. E agora a doença, a pergunta é, poxa, eu perdi o aniversário, eu perdi a Páscoa, eu perdi a vida e eu tenho 90 anos, e como é que eu faço daqui para frente? O que fica de dica, né? Que a gente precisa de educação. Ontem, por motivos pessoais, eu precisei ir a um shopping da cidade de São Paulo e é estarrecedor a população, todos aglomerados. Ou seja, a doença voltará, né? Ou a gente faz um isolamento total, ou a gente cria uma imunidade em toda a população, que a gente já viu que provavelmente não vai acontecer de uma maneira natural, ou a gente precisa da vacina, que está sendo testado desde ontem, anteontem aqui na cidade de São Paulo, mas que ela está na fase 3, a gente tem um tempo de produção, né, dessa fase, e a gente ainda tem um tempo de produção da vacina. Então a gente não pode, respondendo, voltando, me alonguei, voltando à sua pergunta, como manter o idoso de março até julho de 2021 em casa? Como fazer com que ele tenha sanidade emocional, mental para continuar em casa? É uma situação difícil. O que eu posso dizer? A situação é assimétrica no Brasil, a gente precisa ver cidade a cidade, região a região, caso a caso, depende muito do idoso, se ele é muito debilitado, se ele não é debilitado, cuidado com as pessoas que o compõem. Agora a gente precisa, todos os ouvintes, por favor, a gente precisa entender a necessidade do uso das EPIs. A gente precisa manter as superfícies limpas, a gente precisa usar álcool gel, e a máscara ela é imprescindível. A gente não pode abrandar esse contato, porque pode acontecer de uma pessoa que está numa zona maior, por exemplo, no interior do estado de São Paulo, vir aqui no shopping que eu estava ontem, e basta uma pessoa para reinfectar as pessoas que estão aqui. Ou não que eu estou dizendo que aqui em São Paulo a gente não tem infecção, mas a gente teve um abrandamento do número de infecções. Então, o que poderá acontecer com esses idosos? A gente não tem como segurá-los em casa de uma maneira efetiva. Eles têm autonomia, mas é preciso entender que a infecção não foi embora, que o Brasil se estende, infelizmente, num platô alto de infecção. A gente não tem horizonte que isso melhore ao longo dos próximos 3, 4 meses, e isso terá que manter a nossa militância. A militância é: idosos, tenham cuidado, usem EPIs, usem máscaras, não podemos nos esquecer das superfícies, das mãos limpas, evitar o contato próximo com as pessoas. O contato precisa continuar sendo evitado de uma maneira próxima, porque eu posso estar diante de um portador assintomático. À medida em que a gente consegue a seguridade da queda do número de infecções, da queda do número de mortalidade no Brasil, lembrando que tem esse trânsito de ir e vir, a gente pode, então, com segurança, voltar a ter uma vida mais normal. É preciso a gente dizer, a gente não voltou à normalidade. A gente tem cidades sendo assoladas hoje, como São José do Rio Preto, pela Covid-19, que é aqui do lado, né, como Piracicaba, Campinas. Então a situação ainda é muito próxima a nós. Fica a dica, mantenham-se isolados, na medida do possível, no caminho inverso que a gente está fazendo. Vamos abrandar um pouco, com muita consciência, e evitar de qualquer maneira a aglomeração. Doutora Maísa, ainda nessa linha de pensamento com relação aos idosos não querem estar dentro de casa mais, né? Para eles é sacrificante também. Os idosos que moram em casa ainda tem a possibilidade do quintal para pegar um sol, alguma coisa, né? Mas a maioria dos nossos idosos, como toda a população, mora em prédios, em apartamentos. Alguns condomínios liberaram alguns idosos e as pessoas tomarem um sol perto do parque, em algum local. Qual a recomendação para esses idosos, além do uso da máscara? Leva o seu paninho para desinfectar. Claro, tem as pessoas que trabalham nos condomínios que também estão fazendo esse momento, porque não deixa de ser um pouquinho se preocupar com a saúde mental desses idosos, dessa terceira idade, que pelo menos vê a luz do sol, né? Olha, eu costumo dizer que para as perguntas difíceis, as respostas rápidas, elas são erradas, né? As respostas fáceis também são erradas.
não existe uma resposta científica para isso. Cabe caso a caso, risco a risco e a consciência das pessoas. O nosso medo é que as pessoas comecem a flexibilizar e entendam que não há mais riscos. E isso não é verdade. O risco está aqui, a epidemia não foi embora, o Brasil sofre e ainda assim nos chocará por alguns meses. E foi o que você disse, o equilíbrio emocional entre você estar preso, se privar da vida. Eu falo como idoso, né, porque os jovens estão nas ruas. É muito difícil, tem que haver um equilíbrio. E eu poderia me estender o que fazer com as instituições de longa permanência, com esses idosos que estão há tanto tempo lá. A gente fez o último debate agora, terça-feira passada, e a gente falou muito disso, inclusive com a Carla Giacomin. Como fazer para isso não ficar impessoal, para a gente não se esquecer realmente das emoções, do comportamento psicológico dessas pessoas, porque não é fácil, como eu disse, manter o isolamento, um lockdown de 8 semanas, como foi feita na Itália, é uma situação. Nos manter isolados por mais de meses, 6, 7, 8 meses, 12 meses, é uma situação que nos fará impraticável. Então a resposta é avaliar cada caso, avaliar quem está com você, não abrandar o cuidado, sempre pensar que tem um inimigo do seu lado, até que esse medo ou a situação caótica que se encontra o Brasil ainda no dia de hoje passe. Se você tiver que descer no seu prédio, se você entender que você pode com segurança fazer isso, não pode deixar de usar máscara, não pode sentar em qualquer local, não pode deixar de lavar as mãos, evitar de qualquer maneira a boca, os olhos ou o nariz, o contato com as mãos, porque você veicula o vírus. E sempre longe das pessoas, principalmente daquelas pessoas que potencialmente possam te passar o vírus, que tenham qualquer sintoma de resfriado, de coriza, de alergia, que você não sabe bem o que é. Eu acho que fica a dica, mas a resposta categórica, pode ou não, depende da pessoa, depende do caso, depende do local em que ela está. Perfeito. Essa doutora Maísa Kairala, a senhora falava agora para as respostas difíceis, a gente traz aqui os especialistas justamente para dizer à população o quanto a gente precisa ficar em alerta, e eu agradeço a senhora, doutora Maísa, justamente por falar para a nossa população, para essa terceira idade, o quanto ainda precisa ficar atento com relação à pandemia da Covid-19. Obrigada pela sua contribuição hoje aqui no Jornal. Olha, eu que agradeço, agradeço sempre a oportunidade de falar. Precisamos falar mais, a população está muito carente disso. Se vocês me permitem, eu entendo que a educação é primordial. Acho que as pessoas ainda não entenderam muito. Eu digo isso porque eu lido com isso dia a dia. E a gente tem vivido situações horríveis da epidemia, pessoas que estão depressivas, estão psicóticas, desencontro de famílias, o aumento do número de abusos em relação aos idosos pelo Disque 100 ou de uma forma não notificada. Então é uma situação em que a gente precisa deixar as fake news dos tratamentos, as mentiras instituídas hoje de uma forma muito abusiva e se apegarem em sociedades fortes como a nossa, a Brasileira de Geriatria e Gerontologia, de Infectologia, entre outras. E eu agradeço, um bom dia a todos, um bom dia dos ouvintes e estou sempre à disposição. Obrigada. Obrigada.